Olá, estamos chegando de volta por meio do Instituto Jesus Cristo para a continuação da nossa série de vídeos devocionais sobre o livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus e tenho o prazer de caminhar com vocês nesta leitura. Estamos na semana 33 e hoje é o dia de segunda-feira da semana 33. Então acompanhe comigo a leitura. O título que o autor Stanley Jones colocou para a segunda-feira da semana 33 foi o seguinte: discipline os seus começos. Discipline os seus começos. Acompanhe então comigo a leitura. Continuamos a nossa meditação sobre a disciplina. E agora vamos falar da disciplina dos começos. Discipline os seus começos. Quando falou sobre o fogo da disciplina, Jesus o fez depois de mencionar 3 possíveis obstáculos: a mão, o pé e o olho. Se alguns desses obstáculos atrapalham os propósitos da vida, você deve cortá-lo ou arrancá-lo. Foi isso que Jesus nos disse. Devemos ser disciplinados no lugar da mão, do pé e do olho. A mão é a parte que toma posse do que queremos, que o agarra. Não tome posse, diz Stanley Jones, de uma coisa, a menos que queira que ela tome posse de você. Pois o que você possui, muitas vezes acaba por possuí-lo. Tenha cuidado com o que você agarra. Agarre-o apenas se quiser que ele o agarre. A mão, então, deve ser disciplinada. Agora veja o pé. O pé é a parte que nos aproxima do que desejamos. Não ande em direção a algo a menos que esteja disposto a possuí-lo e a ser possuído por ele. Discipline as suas atitudes com a vida. Muitas pessoas pensam que podem andar em direção a algo e desfrutar da emoção antecipada disso, mas retroceder na ação propriamente dita, isso é mortal, pois já é o destino. Você se destina à ação quando decide se aproximar dela. Agora veja sobre o olho. O olho vê a coisa da qual você pode se aproximar e depois agarra e possui. Cuidado com o que você vê. Você primeiro vê, depois busca. O olhar cria o desejo cria a emoção. E na batalha entre a emoção e a vontade, a emoção quase sempre vence. Jesus mostrou a necessidade de disciplinar o olho nestas palavras que ele falou. Abre aspas para Jesus. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso está em Mateus 5:28. Veja, o olhar leva ao adultério no coração. E o adultério no coração leva ao adultério na prática. Portanto, mate o adultério já no olhar. Aqueles que pensam que podem ceder no lugar da visão e recuar no lugar da busca, estão colocando seus pés em um terreno escorregadio. Então, discipline os começos e os fins cuidarão de si mesmo. Muito bom isso. Na tentação, fugir é melhor do que lutar. Desviar o olho é mais fácil do que desviar o destino, que resulta da aproximação e do manejo do objeto desejado. Então, termina Stanley Jones, discipline os começos, os fins estão nos começos. Quando nós vemos as palavras de Jesus no Evangelho, nós vemos Jesus se apresentando, como Stanley Jones intitula o seu livro devocional, como o caminho. Mas não apenas como a trajetória, não apenas como o percurso, nem tampouco apenas como aquele alvo a ser alcançado. Mas Jesus se apresenta como o caminho inteiro. Ele se apresenta como ponto de partida. Ele se apresenta como a jornada. E ele se apresenta como o destino a chegar. Jesus é tudo. Jesus é todo o caminho. Por isso, a disciplina das mãos, dos pés e dos olhos passa por colocarmos Jesus no ponto de partida da nossa vida. Nós disciplinamos o começo, quando o começo é o próprio Jesus. Nós disciplinamos o começo, quando os nossos olhos veem como Jesus vê. Quando as nossas mãos pegam como Jesus pegam, tocam como Jesus tocam. E quando os nossos pés andam nos mesmos passos que Jesus anda.
Por isso que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim que Jesus praticou obras de antemão para que nós andássemos nas obras dele. Nós não estamos fazendo obras por nós, mas nós andamos nas obras que Jesus Cristo já fez por nós. Então, disciplinar o seu começo é deixar que Jesus seja o seu começo. E se Jesus for o nosso começo, os fins estão garantidos, porque se o começo é Cristo, a jornada é Cristo e o fim também é Cristo. Veja como Stanley Jones termina orando esta segunda-feira da semana 33. Ó Cristo, como tu és maravilhoso, maravilhosamente fiel à vida. Tu a colocas nua diante dos nossos olhos. Por meio dos teus olhos, nós vemos de fato. Ajude-nos a ver e a buscar o que tu viste e buscaste. Assim estaremos seguros. Amém. A afirmação do dia dele é: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Perceba, nós precisamos ver com os olhos de Jesus. E até quando nós perdermos isso de vista, ele estará lá como ponto de partida para nos agarrar com as mãos dele, para nos cuidar e nos proteger. Espero que isso tenha te abençoado, que você tenha uma boa segunda-feira e voltamos amanhã com o próximo vídeo.